amar as pessoas de verdade, cumprir teu chamado para mim. Amém? Glória a Deus. Abra tua Bíblia comigo em Hebreus, irmãos. Hebreus, capítulo 10. Hebreus 10. Nós vamos ler do versículo 38. Hebreus 10, 38. Amém? Todos acharam? Amém? Amém ou misericórdia? Amém. Hebreus, capítulo 10, versículo 38. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Eu estava assim orando, a gente sempre, quando Deus nos traz a trazer uma palavra, uma ministração, a gente costuma orar muito e pedir muito a Deus, sabe? Deus, é essa palavra, Senhor. Não deixe dúvida no meu coração, confirma, Senhor. E a gente fica assim, a gente é assim, né? A gente fica cheio de... E o pastor Marcelo acabou ali falando, quando eu estava orando a Deus, confirmando a palavra, ele falou justamente de fé. Eu falei, então, Senhor, está confirmado, é essa a palavra que o Senhor quer para a sua igreja, fé. E no 38 ele fala, mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós precisamos entender que fé é a base de toda a nossa vida com Deus, toda a nossa base, é a base de toda a nossa vida com Jesus. Porque a Bíblia diz que sem fé ninguém vai agradar a Deus, pode agradar a Deus. Então, se nós tivermos uma vida com a fé simples que eu falo porque diante da fé que Deus pede, diante da fé para a cura, diante da fé para os milagres, os sinais, se nós assumirmos a posição de acharmos que estamos salvos e isso é o suficiente, então você tem a fé para a salvação. Amém. Glória a Deus que você tem essa fé. Glória a Deus que você busca o Senhor porque você quer ser salvo. Mas a Bíblia, ela nos abre um leque muito grande, ela nos dá uma visão muito grande de que Deus, Ele não nos chamou somente para a salvação. Ele te chamou para que através da tua vida, o mundo conheça quem Ele é. O mundo saiba de que Ele é Deus, de que Ele tem poder, de que Ele cura, de que Ele salva, de que Ele batiza no Espírito Santo, que Ele dá dons, e que a igreja viva, ela vai saquear o inferno, meu irmão. A igreja viva do Senhor, Ele falou assim, olha, Jesus falou, olha, as portas do inferno não vão prevalecer contra a minha igreja. Por quê? Porque a minha igreja é viva. Eu derramei da minha unção, do meu poder sobre a minha igreja. Então ela tem que ser uma igreja viva, uma igreja atuante, uma igreja que faz, uma igreja que atua, não só dentro da igreja. Deus não nos chamou para ficarmos somente dentro da igreja, mas lá fora. Em Hebreus mesmo, capítulo 11, aí mesmo, na continuação. No capítulo 11 fala, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. É o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Vocês já pararam para meditar nesse Hebreus 11, capítulo 11, versículo 1? A fé é o fundamento. O que é um fundamento? Fundamento... Para a gente poder entender melhor, uma casa ela tem um fundamento, ela tem um alicerce. É o que sustenta aquela casa. De pé é o fundamento, é o alicerce. A fé é a tua base, é o teu alicerce, é aquilo que te sustenta na presença de Deus. Se nós não tivermos fé, ou se não tivéssemos fé, não estaríamos aqui. Por muito tempo, eu creio que nem todos aqui nasceram num berço evangélico, por muito tempo nós andamos em caminhos errantes. Por quê? Porque não críamos. Não tínhamos fé. Eu mesmo, eu relutei tanto contra Jesus, relutei tanto contra o próprio Deus, por não entender, e por não compreender, e por não ter fé. Quando falavam para mim da palavra de Deus, falavam da Bíblia,
Era a mesma coisa, quando alguém inculcou isso na minha cabeça, a minha resposta era a mesma. Eu não creio que isso seja de Deus, eu creio que esse foi o homem que escreveu. E aí eu vim entender que realmente foi homem. Realmente, Deus não desceu do céu para escrever a palavra dele aqui. Realmente foi homens que escreveram isso aqui, mas homens inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Homens que deixaram escrito a vontade de Deus. Então a fé, ela tem que estar alicerçada, ela tem que ser o alicerce, ela tem que ser a base de todo o entendimento, de toda a vida com Cristo na igreja. Sem fé, nós vamos ficar estagnados, parados. Por quê? Porque não cremos naquilo que estamos vivendo. E não tem coisa mais triste, meu irmão, de você caminhar, não tem coisa mais triste, ou até desgastante, de você estar num lugar onde você não crê, onde você não acredita. Eu falo isso no geral até. É a mesma coisa que você está num trabalho, e você não acredita que você vai crescer, ou que você vai progredir naquele trabalho, você não acredita nem na firma que você está, você acha que aquela firma está prestes até a fechar. Você trabalha com alegria? Não trabalha. Na casa do Senhor, se nós não estivermos aqui, não tivermos fé, se nós não acreditarmos de que o Senhor está aqui, de que Ele se faz presente, de que Ele está no meio do povo dEle, nós vamos ficar estagnados, nós vamos ficar abatidos. Por quê? Porque nós não vamos sentir a presença dEle. E porque Ele fala que sem fé nós não podemos agradar Ele. E o que é fé? Como é que nós agradamos ao Senhor? Eu quero pegar um exemplo, porque aqui em Hebreus, no capítulo 11, fala, né, dos heróis da fé. Chamados heróis da fé, homens e mulheres que morreram, entregaram suas vidas por amor a Deus, por amor ao Evangelho, por amor à palavra do Senhor. Então nós temos uma relação de nomes aqui, nós temos Abraão, nós temos Isaac, nós temos Jacó, nós temos Noé, nós temos Moisés. Mas eu quero falar da vida de um homem, que eu admiro muito, como todos, mas eu admiro muito a vida desse homem, que é Elias. Abra comigo em 1 Reis, capítulo 17. Primeira Reis, capítulo 17. Amém? Vamos ler. No versículo 1. Então, Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, perante a cuja face estou, que nesses anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a palavra do Senhor, dizendo: vai-te daqui, vira-te para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão, e há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, ele e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão, e os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Até aqui. Eu comecei a meditar e analisar a vida desse homem, só para a gente entender um pouco melhor a vida e quem era Elias. A Bíblia não relata a família de Elias, quem era pai, quem era mãe, se ele tinha irmãos. Mas só diz que ele era de um tisbita dos moradores de Gileade. Elias quer dizer, o Senhor é o meu Deus, é o significado do nome Elias. O Senhor é o meu Deus, que já não é pouco, né? O Senhor é o meu Deus. Ele foi um profeta do reino do norte de Israel, que tinha por capital Samaria. Ele foi profeta durante o reinado de Acabe e de Acasias, filho de Acabe. Quando Salomão morreu, se dividiu em dois reinos, o reino do norte e o reino do sul. O reino do sul era o reino de Judá, que tinha por capital Jerusalém. Mas Elias, ele era profeta no lado norte, aonde o rei Acabe era quem comandava, mas existia uma mulher na vida de Acabe, Jezabel. Nós entendemos que Jezabel era autoritária,
Jezabel é que dava as ordens a Acabe, e ele fazia a vontade da sua mulher, da sua esposa. E por eles adorarem a Baal, que era o Deus, na verdade o Deus Baal, Acabe não adorava a Baal. Acabe passou a adorar Baal, a fazer a vontade de Baal, porque Jezabel, ela era princesa, ela era filha de um rei de Sidom. Então ela era princesa dos Sidomitas. Então quando ela veio, que ela casou, por uma aliança que fez, Acabe fez uma aliança com o pai de Jezabel, para que se unisse Israel com Tiro. Não é com um tiro, né? Com Tiro. E quando se uniu, eles casaram por essa aliança. Esses dois, o rei entregou Jezabel para ele como mulher. Mas quando ela veio, ela impôs para Acabe. Ela fez uma imposição para Acabe: olha, eu vou casar com você, eu vou reinar com você, mas você vai ter que aceitar eu adorar Baal. E não somente isso, ela não somente trouxe Baal para Israel, esse espírito demoníaco, as imagens, como trouxe também 450 profetas junto com ela, de Baal. E trouxe mais 400 de uma deusa, chamado Azera. Então ela trouxe 850 profetas, que serviam a ela, que estavam ali para adorar Baal, para adorar essa deusa. Então eu vejo assim que a opressão que existia sobre a vida de Elias, a opressão que existia sobre o ministério de Elias, ele tinha que combater, porque o ministério dele era reconciliar o povo de Israel que estava perdido, estava na idolatria, estava adorando a Baal. E Deus colocou no coração dele esse ministério: você vai restaurar, você vai trazer a restauração a esse povo que está perdido. E ele começa a lutar contra isso, a cumprir o seu ministério, o seu chamado. E aí começou a perseguição em cima dele. Mas aqui, quando nós lemos no capítulo 17, que ele fala que ele vai até Acabe e fala: olha, então Elias, o tisbita, do morador de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor, o Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Você sabe o que Elias estava assinando ali? A sua sentença de morte. E eu vou explicar para vocês por quê. Porque Deus, na sua infinita sabedoria, sabia que isso era o que Elias tinha que fazer, porque foi ordenado por ele. Quando Elias disse a Acabe, é lógico, e a Jezabel, automaticamente, que não haveria chuva durante 3 anos e meio, durante esses anos, que seriam 3 anos e meio, sabe quem era Baal? Considerado, como é que eles tinham Baal? O Deus da fertilidade, o Deus da chuva. Era ele que, para eles, era ele que comandava toda a fertilidade da terra. Para eles, Baal era quem dava ordem para a chuva vir ou para a chuva cessar. Então, Baal mandava na chuva, na fertilidade da terra, ele era o Deus da fertilidade. E aí vem Elias e fala: olha, não vai chover durante 3 anos e meio. E você imagina o que Jezabel fez, né? Eu quero a cabeça dele, manda matar ele. E Deus fala no versículo 2: depois veio a palavra do Senhor dizendo: vai-te daqui e vira-te para o oriente, esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Vai, escapa, porque ela vai te matar. Ela vai te perseguir para te tirar a vida. Eu fico imaginando a situação de Elias, porque o momento que ele estava vivendo era um momento de tribulação, um momento que ele via o povo de Deus todo desviado, era um momento que ele vivia de perseguição, e aí Deus fala: vai lá e fala para eles que não vai chover durante 3 anos e meio. Confronta esse Deus Baal. Vai lá e confronta esse Deus deles. E mais, sai porque eles vão te pegar e se esconde, porque eu vou mandar os corvos levar carne e pão para você. Irmãos, eu creio que Elias não estava sentado, amortecido. Elias não estava talvez como eu me coloco junto com vocês, ou como nós, sentado esperando algo acontecer. Porque senão, quando falasse, será que de qualquer um de nós, que Deus falasse: olha, vai para o deserto, se esconde numa caverna, bebe água daquele ribeiro,
e vou mandar corvo levar pão e comida para você. É pão e carne para você. E ia falar, Deus, o corvo vai comer essa carne antes de chegar para mim, porque ele é carnívoro. Será que esse corvo vai trazer mesmo ou ele vai parar no meio do caminho? Eu não vou morrer de fome lá, não? Fala sério se nós teríamos fé para crer de que um pássaro viria trazer alimento para nós. E um pássaro que se alimenta de carne. Não só de carne, ele se alimenta de todo tipo. Animais mortos, vivos, insetos, ele come tudo, ele é carnívoro. E Deus fala, você vai levar pão e carne para ele. E eles fizeram isso. Elias viu esses animais levarem mantimento para ele, viram levar, sustentar ele ali na caverna. Mas chegou uma época e um tempo que essa água secou, porque não chovia. Se cumpriu a profecia de Elias. Não se chovia mais. E secou. Secou o rio, secou o ribeiro. A água que ele tinha para beber parou. Aí Deus fala assim, agora você vai para uma cidade chamada Serepta. Vamos ler na continuação? No versículo 8. Então veio a palavra do Senhor dizendo, levanta-te, vai a Serepta, que é de Sidom, e habita ali, e eis que eu ordenei uma mulher viúva que te sustente. Até aqui. Sidom era uma cidade que adorava qual Deus? Baal. Deus falou, sai do meio desse povo, mas você vai para um lugar onde adora o mesmo Deus. Estão adorando a mesma imagem. Os mesmos profetas estão profetizando lá, os profetas de Baal. Então você vai para a mesma situação, você vai enfrentar a mesma situação lá. Só que eu ordenei uma mulher que te sustente. Fala sério, irmãos. Se o apóstolo chegasse para mim ou para você e falasse assim, olha, vai para determinado lugar, porque Deus falou que tem uma mulher lá que vai te sustentar, vai te suprir a tua necessidade. Você sabe o que eu imaginaria? Uma pessoa bem-sucedida. Essa pessoa deve ter dinheiro, deve ser bem de vida, né? Porque vai me sustentar. Então ela tem condições financeiras para isso. Só que olha o que ele acha, o que ele dá de encontro, no versículo 10. Então se levantou e foi a Serepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher, viúva, apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse, traze-me, peço-te uma vasilha, um pouco d'água que beba. E indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse, traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Eu vejo aqui que ele, na verdade, ele fez uma prova com essa mulher, porque a palavra de Deus fala que ele pede, busca-me um pouco d'água. Mas ao mesmo tempo, quando ela vai, ele fala, agora você me traz, agora, peraí, é você mesmo. Eu acho que ele está vendo a situação da mulher e falou, mas é você mesmo, você ouviu e está obedecendo porque é você mesmo, né? E indo ela buscá-lo, chamou e disse, traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse, vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui apanhei 2 cavacos, e vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que comamos e morramos. Se a minha fé e a tua fé não estiver ativada, irmão, se nós não estivermos com a fé ativada, que eu falo crendo, sabendo que Deus pode transformar, nós tivemos agora uma semana de santificação, uma semana de palavra, uma semana de bênção, fomos edificados, fomos santificados pela palavra do Senhor. E qual era o tema? Qual era o versículo tema? Deus chama à existência as coisas que não existem. Elias vivia isso. Deus vai chamar à existência aquilo que não existe. Essa mulher pode não ter condições, mas se Deus disse que ela vai me sustentar, ela vai me sustentar. Porque Deus vai dar condições para ela. Deus vai trazer à existência o que não existe. Para que comamos e morramos. E Elias disse, não temas, vai e faze conforme a tua palavra. Porém, faze isso primeiro para mim, um bolo pequeno, e traze-me para fora. Depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará, o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela, e ele, e a sua casa, muitos dias. Da panela e a farinha não acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. Se Deus falou para você que vai ser, acredite que vai ser, meu irmão. Nessa semana de santificação,
Deus usou a vida dos pastores, dos irmãos, dos ministros que estavam aqui, para dizer que a sua família vai ser salva. Eu lembro bem que ele falou que na ministração, não sei se foi do pastor Marcelo ou do André, a sua família vai ser salva, aqueles que não estão aqui vão vir, porque Deus vai trazer à existência aquilo que não existe. E Deus falou, não vai faltar, pode ir até essa mulher que ela vai te sustentar. Talvez se fosse um de nós, chegasse lá e falasse, Senhor, ela não tem nem para ela. Ela já disse que vai fazer isso aí, vai morrer, eu vou comer o quê? Mas a palavra foi a palavra do Senhor. Foi o que ele determinou. Elias, ele não perguntou para Deus, Deus, que jeito, como é que é essa mulher? Quais as posses que ela tem? O que ela faz para viver? Não, eu creio. Eu simplesmente creio que se ele falou que vai ser assim, é porque vai ser. E eu quero dizer para você que Deus não foi à toa essa semana, não foi. Quando Deus deu a direção, quando Deus dá a direção, é porque Ele tem propósito. A semana de santificação não foi somente para que você se sentisse mais preparado ou mais santo. Você sabe que eu discordo para mim, se eu discordo que eu falo para mim, tá? Para a minha vida. Eu não acho que quando eu venho ministrar, não é que eu não possa fazer um jejum e eu não tenha que orar por essa palavra. Eu tenho por obrigação fazer isso. Mas não é isso que me faz mais santo. Não é essa oração, não é esse jejum que vai transformar a minha vida e vai me fazer mais santo nesse momento. O que me faz santo, ser santo, é ouvir a palavra de Deus, guardar no coração e ter fé de que isso é a verdade. Isso me faz santo. Mais santo, na verdade, né? Eu me aproximo mais de Deus. Então, Deus nos trouxe nessa semana, Deus nos trouxe até aqui hoje, porque Ele quer que você se prepare, porque Ele vai fazer algo muito grande através da tua vida. Assim como fez com Elias, assim como fez com Moisés. Será que Moisés, um dia, pensou de que ele estaria diante de um mar, e Deus ia usar a vida dele para que aquele mar se abrisse? Será que ele já sabia disso? Não, porque quando eles estão diante do mar, o povo começa a falar, olha, vamos morrer, o faraó vai nos matar, vamos morrer na mão de faraó. Deus fala, Moisés, diga ao povo que marche. Diga ao povo que continue caminhando. Diga ao povo que creia. Diga ao povo que eu estou com vocês. Olha a coluna de fogo, eu tenho acompanhado vocês. Olha a nuvem que acompanha vocês. Eu estou com vocês, diga ao povo que marche. Ao próprio Moisés, ali eu creio que deve ter ficado balançado um pouco. Moisés, toca nas águas. Eu creio que Moisés devia estar passando pela cabeça dele. Eu não creio que ele imaginava que ia abrir o mar. Sinceramente, eu não creio, porque a Bíblia não relata isso. Mas eu creio que ele pensou, Deus, se o Senhor mandou, um milagre vai acontecer. O que vai acontecer eu não sei, mas eu vou obedecer. E ele toca nas águas e aquele mar se abre. Eu tenho certeza que ele não imaginava isso. Eu tenho certeza que Elias não imaginava que Deus faria isso com ele. Eu tenho certeza de que todos os seus profetas, nenhum imaginou o tamanho do milagre que Deus ia usar eles. Você não imagina o quanto Deus pode te usar. Nós não temos noção do que Deus pode fazer. Mas para isso nós precisamos ter fé e intimidade com Deus. Elias, ele tinha intimidade. Você sabe que às vezes nós perdemos até a noção do que é uma intimidade. Eu sempre faço uma comparação. Eu tenho meu pai que, eu achei ele depois de 31 anos, ele mora lá em Marília, longe daqui. Então eu não tenho muita intimidade com ele. Ele mora longe, distante, nem por telefone às vezes a gente se fala. Ele já está bem velho, ele está surdo, e eu também tenho minha correria, e às vezes a gente acaba nem telefonando. Mas eu não tenho intimidade com ele. Mas se eu tenho que dar um abraço no meu pai, se eu tenho que ter algo, ou levar um presente, entregar pessoalmente um presente para meu pai, eu tenho que ter intimidade com ele, eu tenho que ir até ele. E a nossa intimidade com Deus é quando nós nos aproximamos dele. Como que nós vamos nos aproximar, irmão? Eu vou citar alguns exemplos. Às vezes, uma lei simples de trânsito, nós temos dificuldade em obedecer. Será que nós vamos nos aproximar de Deus quebrando leis de trânsito, que é uma regra, tem que obedecer? E às vezes obedecemos, sabe por quê? Porque mexe aqui, mexe no bolso, mexe nos pontos da carteira, que vai perder a carteira e vai ter que gastar. Pensamos no valor daquilo, mas não pensamos que nós temos que obedecer, porque nós temos um Deus que está de olho em nós.
esperando uma boa atitude da gente para que Ele possa nos usar. Deus não vai me usar, meu irmão, se enquanto eu estiver quebrando regras, enquanto eu estiver desobediente. Mas aí podemos dizer, pastor, mas eu estou todos os domingos no culto, eu estou na célula fiel como líder, eu estou no tabernáculo, eu oro, eu jejuo. Só porque eu quebrei uma lei de trânsito? Só porque eu atravesso a pista aqui, ó, e não vou estar lá embaixo? Tem uma placa imensa, dá na cara da gente ali, imensa, redonda, alguém já viu? Eu vi. Só porque eu passo o cruz direto aqui, Deus vai me condenar? Deixa marcado aí, tá? Não desmarca não. Tiago capítulo 2, versículo 10. Vamos ler lá, juntos. Tiago capítulo 2, versículo 10. Só para vocês, não sei se todos viram isso, há um tempo atrás, irmão. Um irmão saiu aqui da igreja, e ele cruzou, saiu direto aqui. O motoqueiro veio e bateu nele. Há um tempo atrás já. Ele se machucou muito. Sabe o que foi dito? Não foi falado para ele, pô, você está errado, né, aquelas coisas costumeiras, você errou, você não viu a sinalização, você não pode... Não. Só podia ser crente mesmo, viu? Só podia ser crente dessa igreja mesmo, viu? É o que a gente ouve. Sabe por quê? Porque nós somos um corpo. E se um sofre, outro sofre. Se um faz uma coisa errada, meu irmão, todos nós recebemos acusação. Então, olha a importância da obediência. Nós, não só os pastores, nós, igreja, nós carregamos a honestidade. E a defamação também vem através de nós para a igreja. Então, é importante que a gente obedeça. Tiago capítulo 2, versículo 10. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar num só ponto, torna-se culpado de todos. Porque aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não matarás. Se tu, pois, não cometeres adultério, mas matares, estás feito transgressor da lei. Assim falai e assim procedei, como devendo ser julgado pela lei da liberdade, porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia, e a misericórdia triunfa sobre o juízo. Se cumprirmos toda a lei, quando fala aqui, não é só a lei dos 10 mandamentos não, viu, irmão? É a lei de Deus, é a palavra de Deus. Se nós cumprirmos toda a palavra, mas errarmos num ponto, se faz culpado de toda essa lei. Então, do que vai nos adiantar se nós nos santificarmos, se nós buscarmos a presença de Deus, sentimos a presença de Deus, glória a Deus por isso, buscamos ter fé pela palavra de Deus, pedimos a Deus que acrescente a cada dia fé em nosso coração, pedimos a Deus que a gente possa viver por fé, pedimos a Deus que use nossas vidas para fazermos sinais e maravilhas, que use nossas vidas para que haja cura, libertação, salvação, mas um errinho não tem nada demais. A palavra diz que fala que um erro seu, você paga por todos. Sabe por quê? Porque para Deus não tem meio termo. Não existe meio termo para Deus. Deus fala assim, ou você é quente, ou você é frio. Porque morno, eu vomito. O que é um vômito, né? Que chega a ser nojento até, mas o que é um vômito? É uma rejeição do estômago. É algo que entrou dentro do teu estômago e teu organismo está rejeitando, vai jogar para fora. Então, quando Deus fala, ou você é quente ou você é frio, ou então eu vou vomitar você, eu vou rejeitar você. Já pensou? Eu costumo dizer assim nessa frase, será que nós vamos nadar e morrer na praia? Será que nós vamos dar muitas braçadas e vamos acabar morrendo na praia? Não, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu creio que você foi chamado para ser homem e mulher de Deus que vão fazer a diferença, não somente nessa cidade, mas no mundo. Eu creio que você foi chamado para ser aqueles que vão ser considerados, olha, chegou aquela igreja, a Ágape lá de Ubatuba, aqueles que estão alvoroçando o mundo, aqueles que estão invadindo o mundo. Eu creio no meu coração nisso, eu creio no chamado para a tua vida, eu creio no chamado para a minha vida. Nós estamos numa igreja apostólica, uma igreja missionária. Deus quer contar com você. Tem vidas esperando o bom testemunho seu e o bom testemunho meu. Não adianta nós sermos bonzinhos, irmão. Ser bonzinho não vai adiantar. É ser fiel a Deus.
A diferença está em ser fiel e ter intimidade com Deus. Aí sim, aí Deus vai começar a operar, aí Deus vai começar a usar nossas vidas. Porque caso contrário, meu irmão, eu citei só esse exemplo daqui, tá? De atravessar aqui essa pista. Mas tem tantos outros que Deus pede. Você sabe que nós somos, a criação de Deus, os filhos de Deus também, né? A criação e os filhos. Nós somos muito fáceis de nos acomodar, nós temos uma facilidade imensa de se acomodar. Nós nos acomodamos muito fácil mesmo. Sabe como? Porque o mundo, o curso desse mundo, a informática, a eletrônica, tudo nos leva a se acomodar. Por exemplo, se eu quero ligar uma televisão, mudar de canal, eu preciso levantar do sofá? Não, eu estou jogadão lá, eu simplesmente troco. Eu quero entrar com o meu carro na minha casa, eu preciso descer e abrir o portão? Não, nem todos, né? Na minha casa não tem, mas aperta um botãozinho, abre o portão, eu entro, ele fecha. Meu filho tem, o André tem. É fácil. Eu quero pegar uma receita, eu vou na internet. Eu quero descobrir algo, eu vou na internet. Então eu não procuro mais, eu não preciso mais pegar nenhum livro na mão. Tudo que eu quero, eu vou direto na internet e eu tenho a resposta. Até mesmo na Bíblia, hein? Até mesmo, infelizmente, tem pessoas que preparam suas pregações que pegam da internet. Eles não estão ministrando, eles estão falando a ministração de alguém. Por quê? Porque é mais fácil. Né? Não preciso ler a Bíblia, eu não preciso falar com Deus aqui. Eu não preciso pedir a direção de Deus. Eu tenho lá um monte de mensagens, de N pastores, X pastores. Para que eu vou perder meu tempo com isso? É aí que entra o comodismo. Nós começamos a não orar, nós começamos a não mais célula. Eu não preciso de célula, eu tenho uma facilidade de estar em casa, eu tenho tudo no computador. Né? Comida. Eu não preciso me preocupar também nem com comida. Eu ligo, peço uma pizza, né? Peço um lanche, peço uma marmita. Então, o comodismo, o curso desse mundo nos leva a ficar acomodado. E aí nós trazemos tudo isso para a nossa vida no dia a dia e num todo. O que eu vou te perguntar agora, você responda para Deus, não para mim, para Deus. Você tem lido a palavra do Senhor todos os dias? Responda para Deus, não responda para mim. Você tem lido a palavra do Senhor todos os dias? Ou você vai na internet e procura um versículo que seja bonito e depois manda pelo zap? Hoje já fiz minha parte, já achei um versículo bonito, já mandei para os meus amigos. Não é aquele versículo que eu li, não é aquele versículo que Deus falou comigo, não é aquele versículo que Deus queimou no meu coração, não, um versículo bonito, uma frase bonita. E você tem lido todos os dias essa palavra? Você sabe o que é ler todos os dias, meu? Não é você perder o dia todo, ou ganhar, né, o dia todo lendo essa palavra. Eu costumo ler de manhã. Eu levanto de manhã, tomo meu café, porque a Rose ainda está descansando. Eu vou sozinho lá, eu tomo meu café, eu e Jesus. Eu falo com Jesus, eu leio minha palavra. A Rose já é noite, antes ela de dormir, a minha esposa, a pastora Rose, antes de dormir. Ela fica lá, eu já estou cochilando, ela está lendo a palavra dela lá ainda. Então, cada um, você tem que ter pelo menos 15 minutos, irmão, se dedicar uns 15 minutos para o Senhor. Você precisa ter um tempo. Você não pode dar 15 minutos e Deus conhece o teu coração, faz 5. Mas faça, mexa, vamos se mexer, vamos sair desse marasmo, dessa vida, sabe, espiritual parada. É isso que Deus está cobrando da igreja. Nós não podemos ficar mortos, parados. Sabe por quê? Porque tem pessoas muito próximas de você, que não conhecem Jesus e estão querendo conhecer. Estão pedindo. O que fala em Romanos? A criação, ela geme, ela está gemendo. E está na expectativa de que os filhos de Deus se manifestem. Tem pessoas que estão implorando, alguém pode falar de Jesus para mim? Tem alguém aí que conhece Jesus? Deixa eu ver no controle, deixa eu ver se tem alguém, deixa eu ver se eu mexo com alguém, deixa eu ver se alguém vai se mexer. Porque eu estou ocupado, eu não posso. Você sabe que uma vez uma moça lá de São José falou assim para mim, eu não serviria para ser pastor não, para ser pastora. Falei, amém, nem todos foram chamados para pastor, mas por que não serviria para ser? Porque como se estivesse rejeitando, né? Porque na verdade foi uma rejeição. Ela falou, porque lá acontecia muito isso em São José. Se acordar das 2 da manhã, às 3 da manhã,
às 4 da manhã, às 5 da manhã, não estou bem, ora por mim. Ela falou, ah, não, perdeu o meu sono por causa do problema dos outros. Eu falei, não, não é problema dos outros. Deus nos constituiu, nos levantou como pastores, justamente para apacentar as ovelhas dele. E se eu precisar de Jesus de noite, será que Jesus vai falar a mesma coisa para mim? Jesus, socorro, vai falar, mas nessas horas da noite? Não, Jesus vai estar prontamente a me atender. E ele falou para Pedro, né, apacenta as minhas ovelhas, cuida das minhas ovelhas, Pedro. Se você me ama realmente, você cuida. E não precisa ser pastor para isso não, meu irmão. Graças a Deus que nós temos uma igreja viva, que tem muito estudo, nos ensina, nos instrui. Não precisa ser pastor. Você pode apacentar ovelhas. Você é um apacentador. Você é um reconciliador. Você é um ministro do Senhor aqui na terra. Você é um representante de Jesus aqui na terra. E é para isso que nós somos chamados. Então, ela falou, não, eu não serviria para ser. Eu falei, pois é, mas Deus um dia vai te colocar numa posição que talvez não seja pastor, mas seja uma posição que talvez eu falasse, olha, para mim também não daria. Então, cada um no seu chamado, mas ser pastor, ser ministro da palavra de Deus, ou seja qual for o ministério que você tiver, faça com alegria, porque foi Deus que te escolheu. Foi Deus que te chamou. Amém? Voltando aqui, falando de fé. Quando eu falei do meu testemunho, a minha família era uma família católica. Eles não criam da forma que nós cremos em Jesus. Eles tinham temor. Nós amamos os irmãos católicos, né? Nós amamos eles. Mas eles não têm a revelação talvez que você tenha, como minha mãe não tinha. A minha mãe, ela buscou muitas vezes, eu estou falando isso porque é o meu testemunho, eu não estou falando com um sentido de crítica, meu irmão. Muitas vezes a minha mãe buscou a minha cura na imagem Aparecida. Quantas vezes ela buscou? Eu tinha 5 anos de idade quando eu fui tomado por esse câncer maligno. E ela buscou, porque ela me contou a história, eu tenho umas lembranças vagas de algumas coisas, mas ela me contou depois de adulto, depois que eu tinha meus 13, 14 anos, ela me contou. Minhas irmãs mais velhas, a Vera, tem a minha sobrinha que está ali, a mãe dela, todos conhecem a minha história. E a minha mãe falou que ela buscou muitas vezes, e ela não conhecia Jesus. Ninguém nunca foi lá até a minha casa e falou, olha, leva ele, entrega ele para Jesus que ele vai ser curado. Entrega ele para Jesus que ele pode curar. Precisou Jesus ir até a minha casa. E através de um rádio. Meu pai e minha mãe sentados na cozinha, e na cozinha dava direção para a sala, dava para ver a sala, e tinha os quartos. Eu estava num dos quartos, muito debilitado, já não me levantava mais da cama, já não tinha mais força para nada. Eu lembro de algumas cenas dessas, me dá uns flashes às vezes. E ela, ali sentada com meu pai trabalhava no DR, eles começaram a comentar e falar, olha, como é que nós vamos fazer com o caixão? Nós não temos condições de comprar o caixão. Meu pai falou, mas o DR paga, porque eu sou funcionário público, eles vão pagar esse caixão. Essa era a conversa deles. E eu lá no quarto, esperando a morte chegar. E eles comentando sobre a minha morte. Mas ali no rádio, havia um homem de Deus, um ministro da palavra de Deus, trabalhando com o seu ministério, fazendo o seu ministério como Elias, como eu e como você temos que fazer. Ele estava pregando a palavra do Senhor. E Deus usou a boca dele para dizer naquele momento, para falar naquele momento, se você tem alguém que está com enfermidade, e o médico disse que é para a morte, Jesus diz agora que é para a cura. Ela se atentou ao que aquele pastor estava falando, sendo católica, não cria, não tinha o conhecimento de Jesus. Ele falou, pegue um copo com água, coloque aqui, feche teus olhos e eu vou orar e você vai dar para a pessoa enferma. Ela fez isso, pela fé dela, com a fé dela ela fez. O pastor acabou de orar, ela foi lá no quarto e me deu aquela água para beber. O tumor era aqui nas costas, então eu não podia nem me mexer com essa perna, nem mexia com a perna. Ele já estava num estado muito avançado, esse tumor. Ela foi e me deu esse copo com água e voltou para a cozinha conversar com meu pai. Qual o assunto? O meu caixão. Ela falou assim, voltaram ao mesmo assunto. E quando ela estava sentada assim, meu pai estava de frente para a sala. Meu pai disse que me viu sentado no chão da sala. Ele falou, olha, o Luiz está sentado.
Mas ele não senta, ele não pode nem se mexer. Ela foi lá, eu usava umas bermudas, ela contou para mim, que era com elástico e larga, não podia nem relar naquele tumor, não podia nem encostar. Era feito um curativo e aquilo ali não podia mexer. Ela abaixou, e quando ela abaixou só tinha pele murcha, não tinha mais nada dentro. Quantos enfermos estão esperando isso lá fora, irmão? Quantos enfermos estão esperando isso lá fora? Esperando que eu faça isso, que você faça. Basta uma palavra. Jesus, quando deu de encontro com o enfermo, ele falou: o que queres que eu te faça? Eu quero ser curado, ele falou. Eu quero ser são. Basta uma palavra. Deus incumbiu você e eu de fazer isso. Aquele pastor, quando ele orou naquela rádio, eu tenho certeza que até hoje ele não sabe o tamanho da bênção, o tamanho do poder que foi manifesto naquele dia, naquela casa. E sabe o que minha mãe fez logo em seguida? Ela tinha a imagem da Aparecida no canto da casa, assim. Ela foi lá de frente para aquela imagem e falou assim para aquela imagem: quantas vezes eu te pedi para você curar meu filho e você não fez isso? Agora eu não sirvo mais você, eu sirvo ao Jesus dos crentes. Eu não sirvo mais você. Ela pegou aquela imagem e quebrou aquela imagem, moeu aquela imagem lá fora. E sabe o que aconteceu depois? Era um bairro grande que eu morava, todos funcionários do DR. Eu lembro disso, era fila no portão de casa, pessoas entregando a vida para Jesus e trazendo as imagens para ser quebrada. Porque eles sabiam, eles me viram, eu era um testemunho vivo do que Jesus tinha feito. Eu era um testemunho real do que Jesus tinha feito. E através da minha vida, muitas vidas foram alcançadas naquele dia. E mesmo assim, minha mãe me criou falando do Evangelho, ensinando o Evangelho até os 12, 13 anos. Eu acabei saindo da minha casa. Caí no mundo, virei um andante, um mendigo, pela situação que a minha família, que depois meu pai acabou se desviando, e a minha família minha casa se tornou um inferno. Já não dava mais para conviver dentro com a situação que estava, porque ficou 7 vezes pior do que era, como diz a palavra. E eu fugi de casa. Fugi de casa e fui viver no mundo. E virei andante, virei mendigo, sofri muito, passei muita necessidade, muita fome, mas eu esqueci de Jesus. Talvez por ter sido muito novo, eu não lembrava mais de Jesus. Nunca ninguém chegou em mim e falou assim: olha, lembra de Jesus? Jesus, o Filho de Deus. Talvez eu voltasse a minha mente, ativasse tudo de novo e falasse: olha, lembro. Aí vinha a cura. Mas nunca. Durante todo o meu tempo de peregrino, de mendigo na estrada, nunca ninguém falou para mim, nunca ninguém me procurou para falar de Jesus. Creio eu também que seja um propósito de Deus, que eu teria que passar por aquilo para poder viver aquilo fora da presença dEle, conhecer o que é fora da presença, para saber o que é da presença. E um dia Deus me trouxe para Ubatuba. Eu não sei como que eu escolhi Ubatuba, irmão, foi Jesus. Eu sei que eu coloquei o dedo no globo, assim, ó. Quando apareceu Ubatuba, parecia uma língua indígena mesmo. Eu falei: nem sei o que é isso, mas é para lá que eu vou. E eu vim sozinho para cá. Com 2 anos eu conheci minha esposa. 2 anos, não, 1 ano, na verdade, eu conheci minha esposa, o André, a Aline, e hoje eu tenho uma família abençoada, que hoje eu e minha casa servimos ao Senhor. Deus me encontrou, Deus foi me buscar. Mas precisou que alguém, para mim estar vivo hoje aqui, precisou alguém pregar, precisou alguém falar. Que você seja esse Elias de hoje, corajoso. Que você seja o Elias de hoje, atual, do momento. Não temas, não temas. Elias poderia ser morto naquela hora, quando falou: olha, não vai chover. Ele estava indo contra os deuses Baal, que era a divindade deles, era o Deus atual, vamos dizer assim, a autoridade máxima naquele lugar era o Deus Baal naquele momento. Mas ele falou: eu estou aqui na presença do Deus de Israel, eu estou aqui no nome do Deus de Israel. E muito mais do que isso, quando ele pegou e foi até Acabe, na próxima vez, eu não preciso abrir, só para a gente poder adiantar, na segunda vez que ele esteve diante de Acabe, ele falou: olha, mandou avisar lá um serviçal, falou assim: olha, avisa ele que eu quero falar com ele. Inclusive esse serviçal foi o que ajudou ele muito, livrou muitos profetas da morte. Manda avisar ele. Ele falou: mas como que eu vou avisar? Se eu for te avisar, ele vai te matar, ele está te procurando para te matar. Fale que eu quero falar com ele. Avise Acabe que eu quero ter uma conversa com ele. E quando chegou em Acabe, falou assim: olha, prepara o teu holocausto. Olha para você ver a autoridade e fé.
Prepara o teu holocausto com os teus deuses, com os teus profetas. Pode pôr lenha, faça o que você quiser. Pega o carneiro, pega o bezerro, faça o teu holocausto, prepara o teu holocausto que eu vou preparar o meu. E nós vamos clamar ao Deus. Se é o meu Deus, é o teu Deus que vai consumir esse holocausto. E nós conhecemos essa passagem. Ele fez isso. Ele chegou até a zombar dos profetas, né? Pode chorar, pode gritar, gritem, pulem, clame ao Deus Baal para acender esse holocausto. A Bíblia fala que eles se cansaram e não conseguiram nada. Mas aí Elias vai e restaura o altar que estava quebrado. Põe o holocausto ali e fala, mande jogar água. Não jogue gasolina não jogue combustível não, jogue água. Mandou fazer uma vala em volta, falou, enche a vala também de água. Já colocaram tanta água que as valas se encheram. Falou, agora Deus mostra que o Senhor é Deus. Mostra que o Senhor é Deus para o teu povo. Mostra que o Senhor é Deus e consuma esse holocausto. E caiu fogo do céu e consumiu aquele holocausto. Deus é o mesmo de ontem, de hoje e eternamente vai ser o mesmo. O que Deus fez através da vida de Elias, Ele pode fazer através da minha vida e pode fazer através da sua vida. Você sabe qual é a diferença entre eu, você e Elias? Seja só na aparência, na estatura. Porque Deus vê com os mesmos olhos que via Elias, vê você. Com o mesmo potencial que viu Elias, Ele vê você. Só que existe uma diferença, nós estamos vivendo num tempo em que tudo está nos acomodando. Eles lutavam, eles guerreavam, eles defendiam o Evangelho, defendiam a palavra. Eles morriam por essa palavra, muitos morreram. Isaías foi cerrado ao meio, por amor à palavra. Muitos foram decapitados, muitos morreram enforcados, crucificados, por amor a essa palavra. E Deus não está pedindo isso para você. Deus está pedindo, pregue, fale, tenha fé, acredite. Você já imaginou? Eu já parei para pensar nisso, tá, irmãos? Quantas pessoas que às vezes já se foram. E eu não falei do Evangelho, eu tive a oportunidade e não falei do Evangelho para aquela pessoa. Ou até mesmo quantos morreram por enfermidade. E eu estive perto e eu não orei. Eu não profetizei a cura. Eu não declarei a cura para aquela vida. Deus vai me cobrar isso? Talvez. Mas só que a misericórdia, ali falou assim, olha, a misericórdia, ela excede. E hoje nós vivemos abaixo da graça e da misericórdia de Deus. Há tempo de reconciliação, há tempo de você reavaliar a tua vida, há tempo de você ver o que é prioridade para você, o que é prioridade para mim. O que é prioritário, o que é prioridade para mim, para você hoje. Viver na presença de Deus, Ele falou assim, olha, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Você tem fé para crer nisso, meu irmão? Amém? Você tem fé para crer que Jesus, a palavra do Senhor é verdadeira? Buscai primeiro o reino de Deus, e todas as coisas vos serão acrescentadas. As promessas, ontem o apóstolo ministrou sobre aliança, sobre promessa. As promessas, todas essas promessas que estão nesse livro, é para mim e para você. Quando o diabo falar, você não vai conseguir, você não serve, lança a palavra nele, como Jesus fez no deserto. Nem só de pão viverá o homem. Jesus se defendeu com a palavra. Quando ele falava, você não consegue, você fala, eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Satanás, sou muito mais, porque aquele que habita em mim é maior do que você. E eu tenho anjos caminhando comigo, eu sou mais, eu sou a maioridade. Agora nós nos colocamos, uma vez eu até acho engraçado que o apóstolo fala, coitadinho de mim. Judiação, coitadinho do que eu sou, do que eu estou vivendo. Olha a minha situação. Meu irmão, você é filho de Deus. Você é filho do Senhor, dos senhores, o dono de todas as coisas. Pode ser que você esteja passando um momento difícil agora. Mas se nesse momento difícil, você não declarar, como Jó declarou, nu eu vim, nu eu vou voltar. Vive o meu Redentor, vive o meu Senhor.
Eu posso estar passando por essa situação agora. O choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Eu creio nisso. A minha vida pode não estar um mar de rosa hoje, não pode estar de acordo com aquilo que eu quero, daquilo que eu desejo. Mas eu creio nas promessas do meu Deus. E eu creio que Ele é poderoso para transformar todas as coisas. Queria por um instante, meu irmão, só por um instante. Deus colocou isso no meu coração agora. Feche teus olhos, por um instante. Feche teus olhos. Eu não sei quanto tempo você tem de convertido, quanto tempo faz que você já se converteu ao Senhor. Ou quanto tempo você é crente. Mas eu quero que você traga à sua memória o dia que você aceitou Jesus. O dia que você conheceu Jesus. Lembra desse dia? Eu também lembro, eu estou fechado os meus olhos e estou lembrando perfeitamente bem o dia que eu conheci o meu Senhor. Que alegria foi naquele dia conhecer o meu Senhor. Que alegria foi saber que dentro de mim algo estava sendo gerado, algo estava sendo mudado. E até mesmo eu tinha vontade de pregar para poste. Se pudesse, eu sairia pregando para o mundo inteiro. Amém. Pode abrir seus olhos. Lembrou desse dia, meu irmão? Por que não estamos vivendo mais assim? Por que não estamos vivendo mais da mesma forma o primeiro amor, o dia do primeiro amor? Aquele ato de conversão. Por que não estamos vivendo mais? Se você lembrou, como eu já fiz a minha reflexão, eu lembro, meu irmão, que eu tinha fé para mover montanhas, porque eu falava com a autoridade da palavra de Deus, eu cria naquilo que eu estava vivendo. Todas as pessoas que chegavam perto de mim, pelo menos uma palavrinha tinha que receber. Pelo menos uma palavra tinha que receber. Eu lembro que quando eu me converti, a pastora Rosa não era convertida ainda, eu fui primeiro. Ela demorou acho que uns 2 meses, eu não lembro ao certo, uns 2 meses depois que ela se converteu. Então, eu recebi algum tipo de luta dentro de casa, por ela não ter conhecimento. E eu estava naquele turbinado. Eu queria falar de Jesus, eu quero falar de Jesus. Eu li a Bíblia, eu saía dali maravilhado, saía parecendo que estava escorrendo mel da minha boca. Eu tinha me alimentado de mel, era doce a palavra de Deus. Tudo era revelado. Eu me questionava, tinha hora que eu chorava com a Bíblia, falava, como que eu li tantas vezes isso aqui, eu nunca vi dessa forma que eu estou vendo hoje. E aquilo eu chorava, e aquilo eu me alegrava. Chegava alguém em casa, eu já ia, minha mente era direto na Bíblia, eu falava, a hora que ele der a oportunidade, eu falo a palavra para ele. Eu lembro que uma vez foi o tio dela. E ele chegou, eu estava lendo a Bíblia, ele chegou, parou do meu lado, ele leu uma passagem que assim, mas isso aqui não concordo com isso aqui, ele falou. Eu falei, mas é Deus que está falando. É Deus que está falando. Aí quando ele deu a brecha, eu já, Jesus nele. E ele foi embora. E ele foi embora. Aí eu lembro que a pastora falou assim, na época que ela não era convertida, né? Você não tem que ficar falando para todo mundo que entra aqui dentro de casa, ficar falando de Jesus, você vai espantar as pessoas. Aí eu peguei, não discordei dela, fui falar com Deus, vou falar com o Pai, porque eu estava num fogo tão forte do Espírito Santo, uma presença de Deus tão grande, que eu falei, vou falar com o Pai. Fui lá fora, o céu maravilhosamente azul, que eu nunca tinha visto azul daquele jeito. Era o primeiro amor, tá, irmão? Flor era uma maravilha, tudo era lindo, tudo era lindo. Eu saí lá fora, olhei para o céu e falei, Deus, se eu estiver errado, se eu estiver fazendo algo errado, o Senhor pode me corrigir. Se isso eu não devo fazer mesmo, então o Senhor me corrige. Eu creio que foi o Espírito Santo, na mesma hora chamou, ela veio e falou assim, você está certo, você tem que falar de Jesus mesmo para as pessoas. E ela não era convertida ainda, irmão. Sabe por quê? Porque ela sabe a vida que eu levei, ela sabe quem eu era sem Jesus, e ela sabe quem nós somos hoje com Jesus. Então, por que eu pedi para você fechar teus olhos? Volta ao primeiro amor, meu irmão. Peça para o Senhor, Senhor, acende a chama do primeiro amor no meu coração. Que a Tua palavra seja doce como mel. Que eu possa levar a Tua palavra, seja nos 4 cantos da terra. Em Ezequiel fala assim, olha, fale o que tiver que falar. Estou falando com as minhas palavras, fale o que você tiver que falar. Porque um dia vão saber que houve um profeta nesse lugar. Fale a tempo e a fora de tempo, pregue a tempo e a fora de tempo, porque um dia essa semente vai germinar, um dia essa semente vai dar fruto, mas tem que pregar, tem que falar, tem que ser usado como Elias, que eu falei, que eu comentei no começo, que é um exemplo de, todos são, mas eu tenho muita admiração por a vida desse profeta, um exemplo de coragem, um exemplo, ele podia ser morto naquela hora, assim como Pedro, também que é ousado, chegar diante do sinédrio, diante dos magistrados e falar, olha, no nome de quem você está pregando? No nome de quem vocês estão fazendo cura? Essas curas, esses sinais?
no nome de Jesus Cristo, aquele a quem vocês crucificaram. Ele podia ser morto naquela hora também, ele estava acusando eles de morte. Mas não morreu, por quê? Porque o Senhor estava com ele, era propósito do Senhor, que tudo que ele fizesse era para a glória de Deus, e Pedro, mesmo sendo ousado, fazia para a glória de Deus, estava no ato do primeiro amor, estava no fogo do primeiro amor. Essa chama não pode apagar, meu irmão, em nome de Jesus. Nós tivemos uma semana de santificação, uma semana de palavra, como já foi dito. Deus chama à existência as coisas que não existem. Você crê nisso? Deus vai trazer à existência aquilo que você mais almeja, aquilo que você busca. Se é a sua família, ela vai estar aqui em nome de Jesus. Ele vai trazer à existência a salvação. Se é o teu filho, se é alguém que está na droga, ele vai sair em nome de Jesus. Porque nós temos que crer nessa palavra. Se o Senhor falou que o nome dele tem poder, e que no nome dele os demônios são submissos, tem que obedecer, então essa é a verdade que eu acredito. É nisso que eu acredito. Certa vez alguém perguntou para mim, você não tem medo de enfrentar pessoas endemoniadas? Falei, não, porque eu não estou enfrentando pessoas endemoniadas. É aquele que habita em mim que está confrontando aquele demônio. Eu não tenho força nenhuma contra a pessoa endemoniada. Mas aquele que habita em mim, aquele que é maior, esse pode confrontar o inferno. Esse coloca o inferno de joelhos dobrados. Certa vez eu estava em São José dos Campos e um homem muito forte, irmão. Mas muito forte. Pensa num rapaz forte, novo, mas forte. Os braços dele davam minhas pernas, acho assim. Tão forte que ele era. E eu estava dando aula na época da Gamaliel, que é o estudo dos ministérios. E de manhã, e aí a Rose liga e fala assim para mim, olha, venha na casa do rapaz, assim, não falou o nome dele, né? Venha na casa dele aqui, porque está feia a coisa aqui, ele está endemoniado. Falei, ó, vai você, pega um casal, vai com você, o mesmo Espírito que habita em mim, habita em você, vai lá e repreende esse demônio. Eu estou dando aula de discurso de ministério, que agora você vai lá e repreende esse demônio. Aí eles foram. E o demônio estava terrível. Estava quebrando tudo dentro de casa, estava... Aí ela ligou novamente, olha, melhor você vir para cá. Falei, então vou indo. Cancelei a aula e fui. Mas eu sabia, no caminho, Satanás falava, olha o tamanho dele. Olha o tamanho dele. E realmente ele era grande, forte. Aí quando eu chego, que eu encosto o carro na porta da casa assim, lá de dentro eu escuto quando o diabo fala, ah, você veio aqui, seu desgraçado, eu vou te matar. Eu falei, maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Eu não tenho medo de demônio, porque eu sei quem habita em mim. Quando eu entrei, ele foi até lá dentro e pegou uma faca. E ele veio. Para ser sincero, o obreiro correu, tá? O obreiro que estava comigo correu. Porque ele era muito forte. Ele veio, quando ele chegou em cima de mim assim, eu falei, eu te repreendo em nome de Jesus, Satanás. No chão. Aí ele pegou a faca e começou a enfiar, o demônio enfiar nele. Eu peguei e falei, larga essa faca agora em nome de Jesus. Peguei na mão dele assim, largou e ele começou a chorar. Mas ao mesmo tempo que ele começou a chorar, o Espírito de Deus falava, não é verdade, é mentira. Isso é demônio. E eu comecei a repreender, e ele manifestava, e sabe, e aquela coisa parece que vai e volta, mas era legião, e saía, até que o último demônio não quis, estava dando muito trabalho para sair. Eu falei, em nome de Jesus, saia. Não vou sair, ele falava. Eu falei, peraí, algo está errado, porque no nome de Jesus ele tem que obedecer. Algo está errado aqui, eu creio na palavra de Deus. Jesus falou que no nome dele eles são submissos, então eles têm que obedecer. Eu comecei a orar, falei, Espírito Santo de Deus, revela o que está acontecendo aqui. Sabe o que Deus falou? Ele está na mente, ele não está no corpo. Ele está dentro da casa e na mente. E quando eu falei, larga essa mente agora em nome de Jesus, o rapaz ficou liberto. Irmão, eu vou falar assim, no sentido não de se engrandecer. Isso é para os filhos de Deus. É para você. Tem pessoas que precisam ser libertas, é você que vai fazer isso aí, não é pastor só. Não é só o presbítero, não é o diácono, não é o líder de célula. É você. Sabe por quê? Porque o que habita em mim, habita em você. O Espírito que está em mim, está em você. O Espírito que estava em Jesus, hoje habita em você. A vida de Jesus está em você. Então o inferno, ele não tem poder. A palavra de Deus fala que o diabo não te toca. E eu creio nisso. Então eu vivo por Jesus, para Jesus, porque ele não me toca. Ele pode me ameaçar, quantas vezes ele ameaça mesmo.
Ele pode fazer quantas ameaças ele quiser. Pode ameaçar de matar minha família, pode ameaçar. Eu sei em quem tenho crido e eu sei que Ele é poderoso para me guardar e guardar a minha família. Elias, ele entendia tudo isso, meu irmão. Mesmo ele não tendo ali, o Espírito Santo ainda não habitava nele. O Espírito Santo de Deus não estava ainda habitando no homem. Ele tinha direto, ele conversava com Deus. Então ele cria, ele sabia que maior é o que estava com ele. Tanto que quando ele desafiou os profetas de Baal, ele falou o quê? Mostra, Senhor, que o Senhor é Deus para esse povo. E a palavra fala que quando Deus se manifestou, que consumiu o holocausto, todo o povo que estava desviado, que estava ali adorando a Baal, declararam, só o Senhor é Deus. E quando Deus te usar, quando você se deixar ser usado por Deus, meu irmão, as pessoas vão ter que declarar, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor pode curar, só o Senhor pode ressuscitar. Assim como usou Elias também. O filho dessa mulher de Serepta que serviu a ele o bolo, que ele se alimentou na casa dessa mulher, esse filho morreu. E quando ele morreu, ela pegou e falou, você veio aqui na minha casa para me trazer tipo maldição, você veio me amaldiçoar, porque morreu meu filho. Ele vai lá dentro, leva ele para um quarto, passa um tempo com o menino, ora a Deus, e traz e entrega na mão da mulher vivo. Vamos se deixar ser usado por Deus assim, em nome de Jesus? Vamos deixar Deus atuar, não vamos somente nos enchermos de palavra, nos enchermos, ficarmos crentes obesos, né? Espiritualmente tudo cheio. Para quê? Para mim mesmo? Não. Deus, Ele te preencheu, principalmente nessa semana, Ele te preencheu com a palavra, Ele preencheu com a unção, para que você vá e faça a vontade dEle. Eu tenho o meu coração, meu, que Deus vai começar a reativar novamente, no teu coração e no meu coração, missões. Nós parecemos, pela circunstância da vida, pelo tempo que estamos, temporada na cidade, então parece que a gente deu uma esfriada, não deu? Parece que estamos estagnados, mas não. Deus vai ativar você. Deus vai começar a ativar você. Deus vai começar a colocar no seu coração cidades, Deus vai começar a colocar países, você vai começar a ser ativado para missões. Porque essa é a função, foi para isso que Deus te chamou, para que o mundo conheça de que somente Ele é Deus. E mais, nós almejamos, eu pelo menos almejo que Jesus volte. Eu quero que Jesus volte. Eu tive doente esses dias, muito mal. Passei por um momento muito difícil na minha vida. Ainda estou com alguns sintomas ainda. Então eu tive uma situação muito difícil. Quando eu fui no médico, ele falou, uma das enfermeiras, foi enfermeira, falou assim para mim, você está com medo de... não, foi quando eu fui fazer esteira. A enfermeira falou, você está com medo de morrer? Eu falei, não. Fique tranquilo, você vai andar na esteira, mas você não vai morrer. Eu falei, mas eu não estou preocupado com a morte. Eu sei para onde eu vou, foi para ela. Eu já sei o meu caminho selado, eu sei para onde eu estou indo. Eu falei, mas se você morrer aqui agora, você não tem medo de morrer correndo? Eu falei, não. Se eu morrer aqui agora, eu já fui, eu já sei. Minha família sabe, está todo mundo sabendo para onde eu já fui. Eu falei, eu estou em paz com Deus. Eu posso morrer aqui agora, falei para ela. E eu sei para o meu destino, eu sei para onde eu estou indo. Então eu não tenho preocupação com a morte. É óbvio que eu não quero morrer hoje, eu falei para ela. Eu tenho muita coisa que eu quero fazer ainda. Mas se for o meu dia agora, eu estou pronto. Pode me levar, Senhor. Pode me levar que eu estou pronto para ir. E é assim que nós temos que estar na presença do Senhor, em nome de Jesus. Não que eu seja melhor, de forma alguma. Mas que nós temos que almejar a vinda do Senhor. E a volta do Senhor só pode ser hoje. Para mim, pode ser hoje para você, como pode ser hoje para a igreja. Ele falou que ele viria como um ladrão. É óbvio que a palavra dele tem que se cumprir ainda. Não se cumpriu tudo. Mas nós não sabemos o dia da nossa vida. Não sabemos o dia da nossa morte. Nós não sabemos nada, só o Senhor sabe. Amém? Quero amar as pessoas de verdade, cumprir teu chamado.